Olá, me chamo Emanuel e especificamente em 2022 perdemos um dos autores de mangás mais criativos. Como o meu primeiro vídeo me ensinou a obrigação de contar a história dele. Hoje contarei a história de Kazuki Takahashi. Kazuki Takahashi nasceu em 1961 em Tóquio. No seu ensino médio, ele conta a história no seu ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, um professor disse para a sala inteira de que ele era, especificamente, olha a cabeça do professor, uma máquina de fazer merda, uma xerox de fazer merda. Acho que é porque ele desenhava, vai lá saber. E ele levantou e falou pro professor: mas uma máquina de merda, de fazer merda, não sabe desenhar. Disse pra sala inteira. O cara é foda, o cara é, mano. O cara é Kazuki, né, velho? E ele saiu do ensino médio como qualquer um. Pra quem não sabe o ensino médio, eu vou botar uns trechos aqui do ensino médio no Japão pra você ver, pô, coisa linda, né? Não, então eu vou botar aqui pra você como é, pô, a escola, como é, né, pô, é foda a escola japonesa. Você vai ver as roupas, os uniformes, pô, é poético, é muito bonito, a xerejeira, você já sabe, quem assiste anime sabe. E ele começou a trabalhar numa empresa em Tóquio de jogos. Mas o cara, mano, amava mangá, né? Vou fazer o quê? Então, lá tem, pra quem não sabe, a Shonen Jump, a maior empresa de mangá. A empresa é foda, velho. E ele simplesmente fez uma obra original de 100 e poucas páginas. E foi levar pro editor na Shonen Jump. Chegou na empresa e foi lá. Mas, cara, na Shonen Jump, um original, um projeto assim, né? Um piloto para um mangá, né? É 30 páginas, por aí. O cara simplesmente escreveu 100 e pouco. O editor ficou, não, pelo amor, vamos tirar um pouco isso aí. Mas foi contratado. Trabalhou na Shonen Jump. Teve várias obras rejeitadas durante um tempo aí na Shonen Jump. Ele gostava de jogos e gostava de desenhar. Então era um prato feito. O editor vou contratar. Ele criou um Yu-Gi-Oh, né? Um piloto de Yu-Gi-Oh mais dark. Era um Yugi mais tenebroso, mais brabo, tá ligado? O bagulho não queria matar, assassinar sangue frio. Gostava de jogos, o foco começou a ser jogos. Então cada episódio, cada coisa tinha jogos. Ele criava os jogos, cara. Mano, depois eu vou explicar a criatividade do cara. Então cada episódio tinha jogos. E um episódio específico de um jogo chamou a atenção da galera. E lá no Japão, né? Quando uma obra faz sucesso, alguém gosta, eles antigamente enviavam cartas. Aconteceu isso com Dragon Ball, Pokémon. Eles entregavam cartas para os mangakas, né? Várias histórias aí do autor de Dragon Ball que recebia carta de obrigado. É uma cultura deles lá. Antigamente que tem, hoje em dia eu não sei. Um episódio específico chamou a atenção dos japoneses. Um que ele criou um jogo específico dentro do mangá. É bem parecido com o monstro de duelo que temos hoje, o Yu-Gi-Oh! Que temos hoje. Depois desse aí, ele fez o Yu-Gi-Oh! Que conhecemos, né? Depois desse episódio piloto de Yu-Gi-Oh! Ele pegou esse episódio específico e mais aprofundou nesse jogo e criou o Yu-Gi-Oh! Que temos hoje. E foi viver a vida. Ele gostava de duas coisas. Ele gostava de mergulhar e de jogos. E de desenhar. O cara desenha pra caramba. Eu vou botar um trecho aqui dele desenhando aqui. Isso aqui é ele desenhando. Pra você ver ele desenhando é assim. O cara desenha pra caramba, né, velho? Voltando. Vendeu a obra dele, Yu-Gi-Oh! Vendeu pra Konami. E a Konami explodiu, entregou dinheiro pra caramba na mão dele. O cara, como eu disse, gostava de mergulhar, né? Então, ele ia pra Okinawa, a ilha de Okinawa. A ilha lá que criou o Karatê, né? Todo ano no mês de junho ele ia pra lá. Ele ia pra lá pra mergulhar. O cara gostava de mergulhar. Ele tinha isso como hobby. E 4 de julho, ele infelizmente morreu. Mais especificamente, ele morreu afogado. Uma das mortes mais tristes que tem. Bem, eu não vou especificar aqui, entrar em detalhes da morte dele, né? Porque, mano, foi triste. Mano, chega de tristeza, vamos lá. Olha só. Vou explicar. Que nem eu falei lá que eu ia explicar. Mano, eu vou explicar. Primeiro a gente começa em cima
podemos colocar, se chama monstros de duelo, né? Em cima, na parte de cima do tabuleiro, podemos colocar monstros nessa zona aqui, tá entendendo? Embaixo podemos lutar magias e armadilha. Mano, a criatividade do cara não para. Vamos lá. Do lado direito do tabuleiro temos o cemitério. A parte de baixo do cemitério é onde ficam as cartas, onde fica seu deck, né? E a outra parte aqui da esquerda é onde fica a fusão. A parte de baixo aqui, né? Da parte esquerda embaixo fica a parte de fusão, né? A parte de cima é onde fica a carta de campo. O cara tem muita criatividade, não tô brincando não, tá entendendo? Esse é o tabuleiro, tá entendendo? O cara, mano, o cara tem uma criatividade absurda pra fazer jogos, porque é o cara, meu irmão. O cara especificamente juntou monstros, né, que desenham pra caramba, né? Monstros, tabuleiro e o mangá. Por isso que eu digo que ele é tão criativo. Ele conseguiu juntar várias coisas em uma única obra. Tá entendendo? Um jogo de tabuleiro. E pra mim, Yu-Gi-Oh! É um dos jogos mais nerds que tem. E ele conseguiu juntar várias coisas. Por isso que mano, o cara é criativo. Eu digo porque é criativo demais. Ele conseguiu juntar várias coisas dentro do anime. Mitologia e uma história. A primeira temporada tem uma história incrível, mano, sabe? Conseguiu fazer transformação no personagem, né? Que o Yugi se transforma no faraó. Mano, incrível. O cara tem criatividade pra caramba. Especificamente, ele também juntou a mitologia egípcia. Ele foi pro Egito e ele trouxe a mitologia do Egito pra obra. Então, quando você, mano, pra quem não sabe mitologia, só aqueles hierógrafos que tem nas paredes lá do Egito, né? Pô, parece muito os deuses com cabeça de animal, não sei o que, mano. Aquela parada ali parece que tá vindo uma carta de Yu-Gi-Oh! Tá entendendo? Não, parece, mano, o cara. Até o Exódia que aparece, né? Nos primeiros episódios, o Exódia, mano, foi inspiração na mitologia egípcia. O deus Osíris. É porque o Exódia é repartido em 5 cartas. Porque, mano, o deus Osíris, na história, né? Do Egito, o cara foi traído pelo irmão, né? E teve, mano, sua cabeça, suas pernas. Mano, o cara foi repartido em vários pedaços. Pedaços dele saiu distribuindo no Egito inteiro. E o Exódio teve inspiração nele, o deus Osíris. Sem contar que os jogos tá até na mitologia, que tem até na história do Egito, os jogos. O cara conseguiu, mano, juntar a mitologia e juntar a própria história, porque os egípcios, o primeiro jogo de tabuleiro criado foi no Egito. Bem, e o jogo específico é o jogo Senet. É um jogo egípcio, dizem que é o primeiro jogo de tabuleiro criado. E chama os Jogos do Rei. Jogos dos Reis, porque era só a galera de cima do topo da pirâmide que jogava. Dizem que quem ganhava nesse jogo, né, tinha a sorte e os deuses estavam com ele. Bem, galera, e esse é o vídeo. Esse aqui é o vídeo contando a história, infelizmente, né, que nem eu falei. Infelizmente ele veio a morrer em 2022. Mas o seu legado, a sua obra, para mim, uma das mais incríveis já criada, dizendo por mim, não é? E esse é o vídeo. Muito obrigado por assistir. Deixe seu gostei para ajudar, que eu vou fazer mais vídeos, né? Nesse formato aí. E é isso aí. Até mais.